Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje a gente vai para mais uma saga do notebook HP. Estou com um HP Envy aqui X360, se não me engano, deixa eu pegar aqui. Isso, X360. A placa dele já está aqui, tá? O que acontece? Esse notebook aqui, de acordo com o cliente, ele estava usando o equipamento se desligou do nada, repentinamente, e não voltou mais a ligar, tá? Esse é um sintoma bastante comum, existem várias causas para esse defeito, né, para esse sintoma, existem vários defeitos que podem causar esse sintoma, né, melhor falando, mas o principal deles é curto, alguma malha ruim, algum componente, enfim, né, algum circuito integrado, processador, I/O, enfim, existem vários componentes aí que podem apresentar defeito. Esse daqui especificamente não tem esquema elétrico, não tem border view, não tem informação com relação às malhas, é basicamente mais um tiro no escuro, bem como foi o outro HP também, que a gente fez o reparo, que a gente fez o processo, né? Então, basicamente, é o mesmo sintoma de equipamento que não liga, que não funciona, mas agora a gente vai ter que descobrir qual é o problema sem ter nenhuma informação a respeito dessa placa-mãe, tá? Existem poucas fotos dela, inclusive, na internet, e eu já fiz uma pré-análise, mas antes de eu te passar essas informações, né, passar para você, que está aí do outro lado da tela, essas informações, já quero deixar o convite aqui para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as notificações aí, deixa um comentário aqui nesse vídeo também, afinal eu procuro interagir com todo mundo que comenta aqui nos meus vídeos, para que vocês, né, possam então ter a oportunidade, caso encontrem um equipamento assim, de trocar uma ideia comigo, que já teve uma experiência aí com essa placa-mãe aqui, tá? Isso é uma forma diferente de fazer as coisas, ao qual, né, nem todo mundo faz, afinal o pessoal tenta reter um pouco do conhecimento e eu, pelo contrário, procuro ajudar todo mundo que me procura. Bom, vou inverter a câmera aqui então, a plaquinha dele está aqui, já quero mostrar algumas coisas, mas eu vou inverter aqui a câmera para que você tenha um preview mais ou menos do que eu já encontrei, tá? Vem comigo aqui então. Bom, vamos lá então. A placa-mãe do equipamento está aqui. Eu encontrei várias medidas erradas, algumas medidas com uma condução reversa, que a gente chama, com uma resistência muito baixa. E a principal delas fica aqui nessa região. Não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui nessa região tem a bobina de 3.3 e essa daqui eu suponho que seja a bobina de 5 volts, né? Afinal não tem informação sobre ela. Só que nessa daqui estava dando curto deliberadamente, tá? Isso pode ser várias coisas, pode ser causado por vários problemas, afinal existe todo um esquema aqui que deriva desses 3 volts, tá? Mas o principal nessa parte aqui deveria ter 19 volts na entrada e não estava tendo, tá? Então aqui a gente tem a alimentação vem por vários circuitos aqui, vários componentes, né? Chega até aqui nesses MOSFETs e daqui ela não saía. Então a alimentação que deveria estar aqui, né, gerando a tensão de 3.3 e 5 não estava justamente por conta que não tinha alimentação aqui. Tirei algum componente aqui, fiz uma adaptação de teste aqui com outro CI, uma outra versão, e ele permaneceu com o mesmo defeito. Então das duas é uma. Pode ser que seja um problema neste circuito integrado que eu usei para teste, né? E agora eu já adquiri um novo aqui, porque eu não tinha ele aqui em estoque. Ou então pode ser alguma coisa além disso, tá? Eu vou começar fazendo a troca desse 6 de 3 volts. Vamos ver se vai ter alimentação. O grande ponto se o circuito de 3 volts aqui está em curto, isso pode ser o problema ou pode ser a consequência do problema, tá? Eu vou tirar tudo aqui a parte de alimentação, vou fazer algumas medidas novamente para ver se a gente encontra alguma informação extra com relação a algum outro curto, posterior, enfim. Eu até já dei uma vasculhada e até então não encontrei nada, aparentemente, né? É só um circuito de 3 volts que está com problema. Só vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu já tirei o circuito integrado ali, que gerava a malha de 3.3, para que dessa maneira a gente já tenha mais ou menos uma ideia do que pode estar acontecendo, tá? Já tinha tirado o circuito integrado que estava ruim, e aqui tinha uma medida de mais ou menos uns
0.70, 0.90, já está em 328, 329 de condução reversa. Isso já é um bom sinal, né? Isso pode ser e pode significar que realmente era só isso, ou então, né, o início do problema aí, tá? Aqui eu tenho, até vou mostrar aqui melhor para vocês, ó, próximo do processador aqui, olha só, uma resistência bastante baixa, uma condução reversa bastante baixa, mas isso aqui normalmente é assim mesmo, tá? Na maioria das vezes é assim mesmo por conta que trabalha com uma tensão, né, uma corrente muito alta, então faz com que a resistência do circuito seja baixa. Tá bem? Bom, vamos lá então, eu vou fazer a troca desses componentes ali e já trago para vocês aí o resultado, tá? É importante mencionar que aqui eu fiz uma adaptação, mas tomando todo o cuidado, tá, gente? Então aqui tem uma adaptaçãozinha para poder fazer um teste melhor. Aparentemente, né, melhorou, mas ainda assim não ligou. Por conta de ser uma adaptação, talvez a placa-mãe não suporte, né, um componente diferente do original aqui. Mas isso também não causaria e não causou nenhum tipo de problema extra. Ou seja, o problema que está nessa placa-mãe não pode, digamos assim, ser causado e principalmente não se agravou com essa adaptaçãozinha básica aqui que eu fiz, tá? Bom, vamos lá então, vou fazer a troca do componente e daí eu já trago para vocês o resultado aí. Bom, retornamos aqui, fiz a troca do componente, aqui ele, né? Fiz a troca dele, só que ele começou a esquentar. Coloquei o original de volta também esquentando. Né? Suspeitei que fosse alguma coisa na linha de 3 volts, até suspeitei do componente em si, troquei uma terceira vez e ainda assim permaneceu. Isso aí já começou a me deixar um pouco cabreiro, porque linha de 3 volts, não tinha curto nenhum aqui. Mas se ele está esquentando, quer dizer que alguma malha de alimentação dele não está legal. Então alguma coisa ali que ele está alimentando que não está certo. Por via das dúvidas, eu vim aqui ver a questão do Super I/O. Tá? Tô resumindo aqui para vocês umas 3 horas de diagnóstico. Aí aqui perto do Super I/O, eu comecei a encontrar algumas coisas estranhas. Ó. Olha ali, ó. Um curto aqui. Acho que aqui em cima também estava dando curto. Aqui, ó, curto aqui. Aqui do ladinho também, se não me engano, também estava dando curto. Curto aqui. Estava dando curto em um monte de componentes aqui ao redor. E agora, para poder tirar a teima, eu fui fazer o teste e me parece que realmente é ele, tá? Vou fazer assim, vou dar um zoom aqui. O que eu vou fazer? Como eu não sei que malha de alimentação que é, né? Quantos volts que é ali, eu vou injetar 1 volt só para poder ver se alguma coisa esquenta. Obviamente que eu já fiz aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês o teste na íntegra. Aqui era um dos lados, tá? Esse aqui é GND. Injetei tensão aqui, olha ali, bem no centro do I/O. Vamos tapar ele de novo. Vou até um pouquinho mais de álcool aqui para vocês não acharem aí que é combinado com o componente. Bom, vamos lá. Olha ali, bem no centro dele. Esse chiado que você escuta aí é a minha fonte assimétrica ali indicando o curto. Ó, vai sumir a bolinha de novo, vou colocar de volta. A princípio é esse sem vergonha aqui com defeito. Vou tirar ele agora e vamos ver se o defeito vai parar de acontecer. Vou tirar até aqui, junto com vocês, inclusive. Vou só afastar um pouquinho a câmera aqui para poder eu conseguir trabalhar. 390 graus. Vou usar a vazão 100 de vazão, né? Para que eu consiga tirar ele rapidamente, porque tem componente de plástico aqui próximo e eu não quero derreter o plástico também. Vamos lá. Obviamente que no vídeo não vai dar para sentir, mas eu estou sentindo o cheiro de componente queimado.
É difícil de explicar, mas eu consigo sentir o cheiro de componente queimado. Aí, mais uma derretida aqui. Ok. Tirado aqui então o componente. Vou fazer o teste de curto direto. Porque se eu injetar tensão aqui, obviamente que não vai consumir, né? Eu tenho 99% de certeza que é esse Super I/O aí. Olha aqui, abriu o curto. Ai, ai. Quanta diversão. Abriu. Abriu. Vou fazer um teste rápido, porque aqui ele evaporava o álcool logo que eu injetava tensão. Vamos ver se está acontecendo ainda. Se tudo correr bem, agora não deve mais acontecer. Perfeito, não aconteceu mais. Super I/O então, que está com problema. Acho que eu não vou conseguir medir tensão aqui, porque sem o Super I/O ele não vai gerar as tensões, né? Não, gerou ali, ó. Ai, plaquinha sem vergonha. Olha lá, temos os 5 volts de inicialização. Beleza. Então, nosso vilão... Ui, tá quente. Nosso vilão está aqui. É um Nuvoton. Se eu consigo ver o modelo. NCP38APB1DA. Vamos ver se a gente consegue encontrar agora esse cara aqui para troca. Isso aí então, vamos prosseguirmos aqui. Bom, então pessoal, retornando aqui com relação ao caso do HP, a gente fez a troca do Nuvoton, tá? A gente fez ela, conseguimos um Nuvoton regravado para poder fazer o teste. O equipamento ligou, deu vídeo, inicializou o sistema, tudo perfeitamente como deveria funcionar, tá? Só que depois de algumas horas de trabalho, fazendo testes aqui também nele, o equipamento começou a apresentar falha no driver da CPU. O que é o driver da CPU? Basicamente ali é onde você tem, no gerenciador de dispositivos, começa a aparecer ali os drivers, né, que você tem instalado no computador. Um deles é do vídeo integrado da CPU. Então a gente basicamente fez a troca do Super I/O, resolveu, ok, mas começou a apresentar essa falha na CPU. Então a gente comunicou o cliente para ver o que ele queria fazer e tudo mais, porque isso possivelmente, né, fosse uma questão de defeito no próprio processador. E aí quando a gente comunicou ele nos informou que era assim mesmo, que esse equipamento apresentava esse tipo de sintoma desde quando ele comprou o equipamento. Então, para vocês verem, né, que o cliente simplesmente aceitou essa situação, não acionou a garantia na época, né, agora obviamente está fora da garantia. Bom, fechamos o equipamento. No momento de fazer a entrega para o cliente, o equipamento apresentou defeito permanente na CPU. Funcionava, mas começava a dar uma tela azul. Não gerenciava corretamente o vídeo on-board, o vídeo off-board, enfim. Né? Então, o próprio cliente nos informou que não tinha mais interesse em investir mais tempo nesse equipamento, afinal é um equipamento problemático desde o início, né? Desde o momento que ele comprou ele. Então, de todas as formas, nesse caso aí, o cliente optou por retirar o equipamento, e no momento que a gente foi fazer a entrega, deu defeito e tudo mais, o cliente ligou, funcionou novamente, ficou bastante instável, o cliente resolveu então retirar o equipamento e seguir utilizando ele assim mesmo. Né? Infelizmente,
por não estar estável, a gente obviamente que não fez uma cobrança do valor, né? Então fica aí de experiência própria para você que está aí do outro lado da tela, que você faz reparo de eletrônica também, façam os testes finais, tá? Esse é o nosso recado aqui. Sem esses testes finais, você corre um grande risco de, no final das contas, ter mais problemas e, obviamente, né, não ter uma solução para esse caso. Tá? Então, especificamente nesse HP, funcionou o que a gente queria fazer, mas a placa-mãe tinha mais defeitos e o cliente não quis investir numa placa-mãe nova. Tá? Então aí fica a dica para vocês, para que vocês façam todos os testes finais. Tá? É uma coisa muito importante também para você que não é inscrito no canal, para você que não comenta aqui, não vê os vídeos completos, enfim, tá? Se inscreva aqui no canal, deixa os comentários aqui pra gente, ativa o sininho, enfim. A gente sempre reforça esse pedido, porque esse conteúdo é feito para você e esse tipo de reação nos diz que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Grande abração aí, pessoal. Tchau, tchau.